Olá, boa noite. É com alegria que estamos começando mais um programa Estrada de Damasco na TV. Este programa é organizado pelo Centro Espírita Nova Era, que está aqui em Guaxupé, a Rua Tiradentes, número 620. E toda semana nós lembramos a você, fazemos o convite da nossa palestra pública, que acontece às quintas-feiras, sempre às 20 horas. Então você é sempre o nosso convidado. Para começar o nosso bate-papo, quem está colaborando conosco é o André. Muito obrigada, viu, André? Obrigado a você, Dari. É um prazer enorme estar aqui de novo. Que bom. O André preparou para nós o seguinte tema: enfrentando os desafios da vida. E aí, nada melhor do que começar com o próprio sentido da palavra desafio, né, André? Então, Dari, é interessante a gente pensar em o que vem a ser desafio. Nós estamos sendo desafiados todos os dias na nossa vida, no nosso convívio, no nosso trabalho, em casa, enfim. Mas é interessante porque desafio, se nós formos olhar no dicionário, é um chamamento, é incitar. Então nós falamos, poxa, mas o que é então desafio? Por que eu sou desafiado todos os dias? E todas as vezes que nós somos chamados por uma situação, convidados a uma situação que não era bem aquilo que nós estávamos planejando, ou seja, nós fazemos um planejamento para o nosso dia, para a nossa vida, mas de repente alguma coisa nos tira do combinado. Então nos tira da zona de conforto. Estava tudo legal, tudo tranquilo, mas alguma coisa me puxou. Incidente. Imprevisto, um incidente, uma situação em que talvez eu não esteja muito preparado para aquilo naquele momento. Então nós chamamos de desafio ou situações desafiadoras. E realmente é o que nos puxa, nos move no dia a dia. Se nós não fôssemos desafiados pela nossa tranquilidade, pela nossa vontade de continuarmos da maneira como nós estamos, nós ficaríamos eternamente daquela forma. Então o desafio é isso, são situações que nos tiram da tranquilidade, do conforto. Aí nós vamos ver ao longo do programa se é sempre ruim tirar a gente do conforto, se é sempre bom, nós vamos trabalhar essa ideia. Tá certo. E como nós estamos num programa espírita, vamos ver também a palavra desafio pensando na visão espírita. Tem diferença lá no significado? O que vamos dizer assim, acrescenta ou muda é que no dia a dia, se nós não pensarmos na doutrina espírita, na visão reencarnacionista, nós vamos entender muitas vezes o desafio como sendo uma situação assim, até uma certa violência. Puxa, aconteceu uma situação dessa, mas em troco do quê? Por quê? O que eu fiz para acontecer isso? E na visão espírita, nós sabemos muito bem, obviamente não acreditando que tudo está pronto, nós sabemos da nossa responsabilidade, que nós fazemos o nosso destino, nós já falamos sobre isso num programa aqui, mas nós acreditamos assim, que tudo aquilo que parece que é uma covardia, uma violência com a gente, aquela situação desafiadora, na visão espírita nós sabemos que aquilo muitas vezes vem para nos auxiliar de alguma forma. Muitas vezes, inclusive, nós combinamos aquilo antes dessa reencarnação, antes dessa experiência, esquecemos temporariamente aquilo, mas quando aquela situação nos chega, como espíritas, nós temos até uma certa obrigação de compreendermos, que aquela situação, ela nos vem como um favor, como uma oportunidade. Então, a visão espírita, em relação a essas situações desafiadoras, ela nos dá essa tranquilidade de analisarmos na ótica espírita o porquê daquela situação. E logo no comecinho, quando você iniciou definindo, eu falei de imprevisto, falei de incidente, mas eu acho que pode ser coisas até mais sérias. Pensando nessa palavra desafio, você vai tratar isso daqui a pouco? Vamos sim, mas é interessante a gente colocar isso, que o desafio, o tamanho do desafio, depende muito de quem está sendo desafiado, das nossas lentes. Então é muito comum para nós mesmos, em algumas situações, ou para outras pessoas, situações muito pequenas, na maioria das vezes até fáceis de se transpor, de se resolver,
nós fazemos aquela tempestade no copo d'água, né? Fala, puxa vida, eu não estava pronto para isso, o que será que eu fiz para Deus para merecer essa situação? Né? E outras pessoas que são desafiadas, igualmente desafiadas, em situações semelhantes e que conseguem, como diz no popular, tirar de letra aquela situação, né? Então, as situações desafiadoras, elas têm essa característica. Às vezes, a mesma intensidade daquele desafio é percebida de uma forma completamente diferente para uma pessoa ou por outra. Uhum. Aqui você me passa a pergunta de desafio e oportunidade, se são ou não sinônimos. Dependendo da resposta que você me trouxer, eu vou voltar nessa questão que eu falei, porque eu já estou pensando na palavra contrariedade, porque realmente vai ser uma questão de lente, né? Como você usou esse termo. Com relação a oportunidade e desafio, tudo depende de quem recebe essa experiência, né? Então, os espíritos, né, que estão numa fase já um pouquinho mais desprendida e têm a habilidade, né, de responder bem a essas situações desafiadoras, essa situação desafiadora que pode ser desde a mais simples contrariedade até uma perda de um ente querido, uma situação, uma doença, um comprometimento, né, uma invalidez. Então, os desafios, eles têm uma gradação muito grande. Agora, quando o espírito, o indivíduo, ele está preparado, né, moralmente, ele tem um desprendimento maior, ele consegue, através da resignação, perceber essa situação como possivelmente benéfica, então ele transformou esse desafio numa oportunidade. Agora, se naquele momento ele olha aquela situação e ele já traz para ele um cenário de que aquilo é problema, aquilo é uma situação definitivamente caótica, então a partir desse momento ele não vai ver como oportunidade, né? Então a gente tem que pensar dessa forma. O desafio é sempre uma oportunidade? Depende de quem recebe, de quem é desafiado. E aí eu acho que o grande diferencial que nós temos como espíritas é esse aí. Porque se a gente já entende que nós não estamos aqui a passeio e a gente entende que tem que saber aproveitar essas oportunidades para algumas benfeitorias próprias, Perfeito. Que eu vou deixar você trazer quais seriam essas benfeitorias, o beneficiado somos nós mesmos, né? Exatamente. A questão chave da nossa discussão desse programa é exatamente isso. Nos colocarmos ou não, né, como espíritas, como homens de bem, pessoas de bem, encarando esses desafios como oportunidades, né? Se nós estivermos focados nessa forma de perceber a vida, certamente os desafios serão muito interessantes em se tratando de quem pensa em se melhorar, em evolução, né? Em hoje ser melhor do que ontem. Então, realmente é isso. A diferença está aí, na forma de perceber. E o Espiritismo, essa doutrina consoladora, ela nos traz essa possibilidade, né? Nos clareia, né, a nossa visão para que nós possamos perceber os desafios como verdadeiras e abençoadas oportunidades. E aí a gente pode pensar também que quando a gente fala desses desafios, a própria rotina do dia a dia, né? Vamos pensar o relacionamento de pais e filhos. Com certeza. Ali você já tem que pensar que todo dia é uma situação desafiadora. Agora, a percepção desses desafios vai variar, eu acho que não só pensando na religião, mas também na própria educação cultural. Pela cultura, pela maturidade, né? Nós percebemos hoje, nós temos 3 filhos em casa, você sabe dessa situação também, cada um percebe uma coisa de uma forma, né? São pessoas igualmente boas, bem intencionadas, mas para uma pessoa, um filho, aquela situação é fim de linha. Para o outro é algo interessante de se vivenciar, né? Não quer dizer que esse seja melhor do que aquele, mas de repente na forma de encarar as dificuldades, nós temos que pensar nisso, Daria, com relação até à educação dos nossos filhos, né? E hoje em dia existe o hábito, o costume, para quem está nos assistindo em casa, vamos fazer esse exame
de consciência, né, de nós facilitarmos o máximo a vida para os nossos filhos. E eliminarmos o máximo os desafios do caminho dos nossos filhos, né? Aí no momento em que aquele desafio que nós ocultamos, nós escondemos a todo custo dos nossos filhos, na caminhada dele aqui em casa, na escola, o professor fala uma coisa, a gente vai lá e desautoriza o professor, porque o meu filho tem sempre razão. Quando ele sai de casa, então o mundo apresenta aos nossos filhos esse desafio. Né? E dentro desse comentário que você nos traz, eu me lembro assim, um dos desafios é saber esperar. A gente como pai, como mãe... O que é muito difícil nos dias de hoje. Tanto o adulto tem que aprender a saber esperar, quanto a criança, o jovem. Então, nesse processo que a gente traz da educação, uma boa maneira da gente dar a oportunidade deles aprenderem a lidar com o desafio da própria vida, enfrentar realmente esse desafio, é saber esperar, porque isso aí vai aprender a ter maturidade, a dar valor, quer dizer, essa necessidade que os pais têm de atender a necessidade de uma maneira muito rápida, vai criando uma emoção, uma parte emocional muito exigente, frágil. Exatamente. Quando tem que esperar, não tem estrutura emocional para isso. Exatamente. Eu acredito que nós, como pais, temos que repensar muita coisa, né? A doutrina espírita nos mostra isso. Claro que nós não temos apenas esse período, né? Nas múltiplas existências, nós vamos sendo trabalhados nessas etapas, na infância, adolescência, juventude, tudo isso. Mas nós temos que ter essa mentalidade, né, de preparar os nossos filhos. Nós geralmente pensamos no resultado. Olha, eu já faço isso, que já elimino, meu filho já conquista isso, já resolveu isso. Mas eu não penso no sabor daquela conquista, né? No sabor do saber esperar e de repente ter a recompensa à frente, né? Como um fruto, como um prêmio desse comportamento sereno, tranquilo, pacífico. Então, realmente, nós temos uma dificuldade muito grande nesse quesito educação. E aí eu até penso que se a criança, o jovem que está sendo educado por um adulto não recebe isso, o adulto mesmo tem que perceber que ele precisa se fazer esse processo, né? De autoeducação, de aprender a chamada educação financeira, que a gente ouve falar tanto hoje, né? O próprio adulto muitas vezes está triste, está meio chateado, eu vou lá comprar alguma coisa, sem saber, sabendo que não vai ter condição de pagar ou vai se endividar mais, e talvez... Para ver se a gente conquista com aquele prêmio alguma coisa, né? Uma tranquilidade, Eu acho que um grande desafio hoje é as pessoas aprenderem tanto a esperar quanto a gerenciar também a vida financeira, né? Verdade, verdade. Muito bem. Mas a gente pode pegar alguns exemplos aqui em termos de desafios na nossa vida. De certa forma a gente trouxe algum, mas né, que mais que você pode enriquecer? Então, Daria, eu acho que eu acredito, né, que os maiores desafios da nossa vida são aqueles relacionados aos relacionamentos. E o primeiro relacionamento da gente é com a gente mesmo, né? Então, administrar, por exemplo, a maioria dos desafios, elas acabam chocando com muitas coisas que estão guardadas aqui em nós, né? A nossa bagagem espiritual que nós trouxemos aí de outras épocas, né? Então, eu acredito que os maiores desafios sejam esses. Nós trabalharmos muito bem aquilo que já está tão sedimentado, né? E a gente precisa mudar. Então, o desafio da mudança de comportamento. Esse talvez seja o maior desafio. Toda mudança de hábito, de percepção, de trabalho, de tudo, realmente é o maior desafio para nós. Nós precisamos trabalhar com isso. E o desafio do relacionamento com as outras pessoas, né? Nós olharmos para aquela pessoa e entendermos que é um desafio para nós, mas que eu preciso compreender aquela pessoa. Eu preciso acreditar que existe ali um indivíduo que também está tentando me compreender. Então é um fogo cruzado, que não precisava ser fogo, né? É uma relação cruzada. Então, os maiores desafios, eu acredito que estejam relacionados ao relacionamento, que estejam vinculados ao relacionamento, comigo mesmo e com o outro. Legal. Esses dois tópicos nós vamos continuar trabalhando no segundo bloco, porque aí tem trabalho por umas 2 horas. É claro que nós não temos 2 horas, mas a gente vai trabalhar o que for possível. Nós vamos chamar os nossos patrocínios culturais, já retornamos, continuando o nosso bate-papo.
Artcom, há 35 anos contribuindo para o desenvolvimento da região. Produzimos lajes, blocos, mourões e vigas pré-moldadas para a construção de sua casa. Corte e dobra de ferro e aço que agilizam e dão economia em sua obra. Saneamento básico, tubos de concreto, fossas sépticas e galerias para águas pluviais. Contamos com laboratório próprio para que nossos produtos sejam produzidos dentro das normas técnicas. Entregamos em toda a região com rapidez e qualidade comprovada. Artecom, ligue 3571-1096 e lhe enviaremos um representante. Rodovia Muzambinho Guaxupé, quilômetro 100. Se você procura o melhor atendimento, agilidade no serviço, o melhor preço e produtos de altíssima qualidade, venha conhecer a Ricinóio. Álcool em gel, colônias e cosméticos, produtos de limpeza em geral, diretos da fábrica, aprovados pela Vigilância Sanitária. Qualidade, preço e comodidade em sua casa. Tudo em um só lugar. Entregas grátis para Guaxupé. Ricinóio 3551-2509. Há mais de 40 anos no mercado óptico, a Ótica Principal vem priorizando cada vez mais o bom atendimento ao cliente. Uma ótica de precisão a serviço da sua visão. Experiência, agilidade na entrega de serviço, facilidade no pagamento e muita seriedade. Óculos solares e receituários de grifes. Óculos é o nosso negócio. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 485. Telefone 3551-2016. Olá! Agora você pode nos assistir também pelo nosso canal no YouTube. O endereço está aí, na sua tela. Curta, compartilhe, se inscreva. Estrada de Damasco. A Casa Fortaleza tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, os melhores preços e as maiores variedades que você pode pagar em 6 vezes nos cartões Visa e Master. E ainda fazemos financiamentos pela Construcar e Cicobi Cred. Agora com uma novidade, você pode comprar peças e acessórios para o seu veículo na Casa Fortaleza, que fica na Rua Borba Gato 556, Recreio dos Bandeirantes. Telefone 3551-6589. Retornando então ao nosso bate-papo, estamos conversando hoje com o André sobre enfrentando os desafios da vida. É muito importante, porque todos nós temos desafios, né, André? Sempre. E a gente, querendo ou não querendo, a gente tem que enfrentar. Agora, se a gente enfrentar da melhor maneira para o nosso crescimento espiritual, é claro que quem vai ser beneficiado somos nós mesmos, né? Com certeza. Terminando o outro bloco, o André dizia para nós a questão do relacionamento, né? Porque a nossa vida é uma vida de relação. Então, a gente se relaciona com o meio ambiente, se relaciona com as pessoas, e nos relacionamos com nós mesmos. Isso. E aí você trouxe essa questão. Retoma para nós, então, tem dificuldade de nós nos relacionarmos com a gente mesmo? A maior dificuldade é a relação eu comigo, né? Por quê? Porque eu já tenho bases emocionais sedimentadas, os meus conceitos, né? Então, quando que não foram construídos só nessa vida. Não, de forma nenhuma. Em muitas existências, em convivências múltiplas, né? Em situações em que nós estávamos em situações distintas. Agora, tudo isso vai sendo sedimentado, nós vamos trazendo, né? Lá nos nossos porões da individualidade, né? Então, cada situação que nos é apresentada nos traz um confronto entre essa situação e aquilo que eu tenho comigo, né? Então, chega num momento em que eu falo, olha, sou eu que tenho razão ou a situação que está sendo me apresentada que é o que é a verdade, né? Então, é muito difícil para nós mudarmos um hábito, mudarmos alguma coisa que nós estamos trabalhando naquilo há dezenas, há centenas, há milhares de anos, né? Agora, nós sabemos, né, pela forma como nós aprendemos na doutrina espírita, que toda transformação depende de mudança e toda mudança depende de sacrifício, né? Esse sacrifício é o nosso desafio. Eu preciso ser desafiado para que essas bases minhas sejam chacoalhadas, né, trabalhadas, e eu possa perceber que existe alguma coisa em mim que não está legal. Né? Porque quando aquele meu inimigo, aquela pessoa que está comigo fala, olha, você é muito orgulhoso, você é muito vaidoso, a gente quer morrer, não é? Porque aquilo vem de uma pessoa que de repente nós nos achamos muito melhores do que aquela pessoa. E normalmente a gente não quer aceitar também, né? A gente não né? quer, a gente não admite aquilo, né? Então,
Por isso que as situações desafiadoras, elas são difíceis de serem aceitadas e vistas como oportunidade. Porque geralmente quando aquilo está desafiando é porque mexeu com alguma base minha. Alguma coisa mexeu, senão não seria um desafio. Não seria. E aí quando você fala disso, eu me lembro da questão da crença. A gente também tem essa cristalização desses hábitos em relação às nossas crenças. Então, em que a gente acredita? Então, por exemplo, esses dias eu ouvi uma palestra e comentou um pouquinho sobre a questão da raiva. Quer dizer, qual que é a nossa crença em relação a isso? Eu não posso ter raiva. É feio então, ter raiva. É feio, a gente critica o outro quando fica com raiva. E aí, eu ouvi numa palestra espírita, eu aprendi completamente diferente e bacana. Porque, na verdade, se eu rejeito esse sentimento, como é que eu vou corrigir e trabalhar? Você ocultou aquilo, não tem como ter acesso, né? Então, na verdade, né, qual que é a orientação? Agora eu estou com raiva, então é aquilo que você falou, eu tenho que me conhecer. Exatamente. Então não tem problema que eu tenha raiva. A situação que vem na sequência é que é o diferencial. O que eu vou fazer com essa raiva? Perfeito. Como a gente diz, eu vou chutar o balde, eu vou ser mal educada, eu vou ser grosseira, ou eu vou começar a trabalhar com isso, entender, procurar acalmar, beber um copo d'água, contar até 10. Quer dizer, na verdade, não é não sentir, mas entender. Existe uma palestrante espírita, que até é promotora de justiça, Júnia Bretas. Nós tivemos a oportunidade de assistir em Muzambique, em 2 oportunidades no Eurípides. E ela dizia isso, que não é ruim uma outra pessoa te trazer um sentimento de raiva. Agora, o importante é o que você vai fazer com esse sentimento. Né? Alguém falar algo ruim para você é uma coisa. O que você vai fazer com isso que ela te colocou que é outra. Você aceita aquilo, você percebe que você tem algo daquilo e pode trabalhar, ou você oculta e coloca na lixeira. Aí não tem como trabalhar. No final das contas, o orgulho está permeando tudo, né? Qualquer situação. Completamente. Né? Está lá no capítulo 10, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. A maior chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Porque enquanto a gente fala lá que o homem é um ser social, enquanto a gente está isolado, quietinho, é tudo do jeito que a gente quer, tá ótimo, não tem contrariedade. Nenhuma. À medida que a gente não existem desafios. A gente entra nessa vida de relação, é que a gente vai ter os desafios no trabalho, no trânsito. No trânsito, exatamente. Até no supermercado, né? E de repente você acha que você está com pressa, a pessoa que está na tua frente está meio devagar e você vai assim de uma maneira meio raivosa, já cortando. Até no supermercado nós estamos cortando, é verdade. Dando um corte no carrinho do outro, né? Verdade. E muitas vezes a gente fica irritado, fica nervoso. Nós somos muito competitivos, né? Nós queremos competir. E porque nós queremos estar à frente. Isso é o fruto do nosso orgulho, né? Então é um problema. Isso está muito ligado com o nosso período lá de sobrevivência, que a gente desenvolveu muito essas emoções, essas sensações. A lei do mais forte. Agora já está na hora da gente começar a trabalhar um sentimento mais amoroso, mais fraterno. E para isso é um trabalho de esforço mesmo. O maior desafio, nós iríamos até encerrar com isso, mas vamos falar já. O maior desafio é o aprender a amar, né? Nós aprendemos muito assim, nós acreditamos que a doutrina espírita pensa, né, nos coloca que o maior mandamento, o maior desafio da nossa vida é pagar dívida. Mas nós não estamos aqui para pagar dívida. Né? A gente sempre faz uma comparação simples. Eu não abro uma conta no banco para pagar juros. Mas aí quando eu uso mal os meus limites, então eu passo a pagar aqueles juros. Fruto do meu erro. Né? A mesma coisa. Quando nós amamos pouco, nós começamos a adquirir dívidas e débitos por amarmos pouco. Então o nosso maior desafio é isso, né? Não é pagar dívida, o nosso maior desafio é aprendermos a amar. Tanto é aprender a amar que a mensagem de Jesus é basicamente o amor, né? Ele resume lá os 10 mandamentos em 2. É amar a Deus, é amar a si mesmo, e amar o outro. É isso. Né? E depois até tem um outro momento que ele amplia esse mandamento quando ele fala amar como eu vos amei. Então, olha só, até a gente vai chegar lá, né, André? Mas realmente o desafio do amor. Exatamente. E para a gente fazer esse amor, eu acho que tem que pensar na palavra renúncia, né, desprendimento. Enquanto nós temos a palavra egoísmo, né, dominando as nossas ações, a gente não dá muita brecha para o amor entrar, né? Porque é tudo voltado para nós mesmos. Né? O egoísmo é isso, né?
envolve a vaidade, o egoísmo, o orgulho, todos esses sentimentos. Então, no momento em que nós começamos a nos desprendermos e passamos a conjugar ao invés do eu, o nós, posteriormente o ele, né? Então nós vamos nos desprendendo um pouquinho mais. Mas o maior desafio é amar. E uma boa maneira da gente perceber esse amor, o primeiro sentimento, é o da gratidão. Puxa vida, não realmente. É? Vamos falar um pouquinho dessa questão, porque fica muito mais fácil a gente enfrentar os desafios da vida entendendo como que nós temos muitos, milhares de motivos para ser grata todo minuto, né? Constantemente, né? Quando o indivíduo começa a perceber, né, que ele não se faz, ele não é sozinho, né? E que a cada momento recebemos, participamos de momentos maravilhosos e abençoados, né? O próprio momento do despertar para um novo dia, né? O momento de nós olharmos para o lado e vermos um companheiro, uma companheira, um filho, ou pessoas que não são ligadas por laços consanguíneos, mas pessoas que são verdadeiros anjos da nossa vida, né? Nós temos que sentir esse sentimento de gratidão, de sermos gratos à divina providência, né? Então realmente começa por aí, se despertou esse detalhe fundamental. O amor, ele surge desse sentimento de gratidão. Aquele que é grato por tudo o que acontece, por tudo que na vida, né? Com certeza é uma pessoa especial. Quando Paulo fala para nós, de tudo dai graça, realmente é tudo, mas é tudo. Inclusive tem uma palestrinha nesse sentido, né? A gente escuta algumas palestras nesse sentido. Os tudos de Paulo, mas na verdade é tudo mesmo, tudo. É o plural da palavra tudo, porque de tudo a gente tem motivo para dar graça, né? A natureza, o ar que nós respiramos, tudo. A água que nos alimenta e que nos oferece o banho, a família que nos dá esse suporte. Os desafios que nos permitem a mudança. Tudo realmente, tem da graça tudo. A gente faz umas aulinhas com a turminha menor, evangelização, e a gente estuda o corpo humano por dentro. Então você vê a maravilha que é Deus dentro de nós pelo funcionamento da nutrição, da circulação, quer dizer, o nosso organismo todo, né, que funciona de maneira tão automática, a gente muitas vezes não percebe, mas tudo é motivo de gratidão. Com certeza. E o próprio sentimento de gratidão, logo que a gente acorda, né, por estar podendo acordar e vivendo aquele dia já com esse outro olhar, os desafios ficam mais fáceis de ser tudo fica leve, abraçados, né, e melhor aproveitados. Para chegar no final do dia e estar um pouquinho mais feliz, dizer assim, não gritei hoje com ninguém, não perdi a paciência, fui mais respeitoso, fui mais amoroso. Né? Perfeito. Esse é o caminho. O próprio Santo Agostinho nos deu essa proposta, né? No final do dia, da gente fazer essa reflexão. Essa reflexão sobre tudo aquilo que aconteceu, né? E eu gostei também, André, que você colocou aqui o verbo, né, no gerúndio, enfrentando os desafios. Então não é assim, enfrentei e acaba. Não acaba nunca, né? Porque a todo momento é necessário que nós sejamos desafiados. E nós temos aí, para nós finalizarmos, exatamente essa questão, né? Da ligação entre o desafio e o orgulho, né? Então só é desafio no momento em que algo em mim é trabalhado. Então se eu não sentir que alguma coisa está querendo mexer em mim, em algum sentimento, eu não vou me sentir desafiado. E por que nós nos sentimos tantas vezes desafiados? Porque nós ainda estamos muito afetados, muito dominados pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, pela intolerância, pela impaciência. Então, cada situação que desafia, que tenta mudar algo em mim com relação a esses sentimentos, é um desafio, né? É um desafio abençoado, que tem que ser visto como uma oportunidade, né? Porque se cada situação que acontece na nossa vida nós olharmos e falarmos, olha, eu não mereço isso, então eu bloqueei a chance de mudar alguma coisa em mim. Olha, isso não é para mim, eu bloqueei qualquer chance de transformação. Pior que aquela situação vai continuar acontecendo até você aprender a lidar com ela, porque o bem que você fez já está pronto. Exatamente. O que não fizer de bem tem que continuar tentando até ficar bem. Bom, exatamente. André, nós te agradecemos, foi muito bom o nosso bate-papo.
Volte mais vezes. Muito obrigado, Maria. Agradecemos a você também que esteve conosco, desejamos muita paz, que possamos nos encontrar na próxima semana. Até lá.